Obrigada. Bom, então vamos lá, vamos começar. Então, hoje faremos o ateliê 2, né, dando uma continuação à ideia de construir e mediar um projeto transdisciplinar. Então, pode passar, Eliane, por favor. Só relembrando, então, né, nosso programa de hoje a gente tem alguns desafios sobre a abordagem dos projetos, a gente vai interpretar um pouquinho o tema, então, trabalhar a partir da proposta que a gente fez no Ateliê 1, então, pensar um pouquinho naquela ideia do KRINAC, e a gente vai também fazer uma experimentação em torno de como organizar esse trabalho de projeto, né, e pensar depois como evoluir, como aprimorar a organização do projeto, através né, das fichas de organização que a gente vai ver juntas, né? Pode passar, Emília. Então, só relembrando, no primeiro dia, a gente fez o ateliê de manhã e à tarde, né? E o que foi apontado sobre o que não pode faltar no projeto, os professores disseram todas essas palavras, né? Então, primeira coisa, planejamento, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. E aí, cronograma, trabalho em equipe, recursos, pesquisa e uma série de outras atividades. Então, a gente pensou em se concentrar um pouquinho nisso, né? O planejamento, o cronograma e como levar adiante essa ideia de projeto. Pode passar. A gente fez aquele formulário, né, para ter o feedback, né, dos professores e também para poder recolher os e-mails de vocês e mandar o material que a gente preparou. Eu não sei se você já preencheu, Vanessa, você preencheu? Preencheu? Tá bom. Preenchi o Forms? Eram formas, isso mesmo. Sim. Legal. Daí a gente vai poder te mandar, então, todo o material do ateliê. Pode passar. Ah, sim. Isso, então, resumindo as ideias, né, a gente perguntou quais eram as dificuldades de trabalhar com projetos, né, então apareceu a organização, planejamento, a relação entre os conteúdos de diferentes disciplinas, então, o caráter transdisciplinar, conciliar múltiplas ideias e o apoio pedagógico, trabalho em equipe. E falta de recursos ou ferramentas, também sempre é uma coisa que os professores apontam, né, na minha pesquisa de doutorado isso também apareceu. Implantação de uma atividade prática na escola. O projeto é uma atividade prática, então tem aí esse desafio. A gente viu as etapas dessa metodologia que chama Design Thinking, que envolve, então, uma etapa de descoberta a respeito de um tema, né? Aí os alunos fazem as suas pesquisas e aí a gente traz para interpretar o que dessas pesquisas a gente conseguiu ter de ideia, né? Como a gente pode refinar os significados, que é o que a gente vai começar hoje no nosso ateliê. Seguido de uma fase de brainstorming, ou de ideação, a fase de experimentação de protótipos e a fase de evolução, ou pensar em como aprimorar o projeto que foi realizado. Vamos lá. Então, a gente vai começar agora o nosso segundo encontro com essa etapa que é muito interessante, né? Que é muito aberta. Como a gente interpreta, como a gente descobre e interpreta os materiais que a gente traz para a sala de aula, né? Eu não sei, Vanessa, você conseguiu dar uma olhada nesse texto sugerido do Ailton Eu Krenak? comecei a ver o artigo, aí eu vi que tinha o podcast, né, para ouvir. Eu vim ouvindo hoje de manhã a entrevista, E aí, que você gostou? eu acho que é bem próximo, né? Gostei bastante, né? A monocultura de tudo, enfim, tanto na questão do modo de vida, do consumo, dos padrões, que é um debate que a gente às vezes tem também com os alunos, né? Essa questão do monolinguismo, que nas grandes cidades normalmente você perde o olhar para as tradições, para coisas, né, que são mais da raiz da cultura, e vai ficando você ser um morador de Nova York, de São Paulo, de Paris, dá um pouco no mesmo, assim, né?
Então, como que você faz para preservar esse regional, né? E você valorizar, porque tem isso também, além de preservar, como valorizar, sobretudo entre os jovens. Então, às vezes, a gente tem esse debate aqui também, dependendo do tema que a gente escolhe para o programa, e eu não estava esperando por isso, né? Assim, necessariamente, porque se ele é a monocultura, você já vai para uma coisa da agricultura ou da pecuária tal, e na verdade ele ligou muito com a entrada dele na Academia Brasileira de Letras, né? Então trouxe toda essa questão linguística dos povos indígenas, que também está se perdendo muito. Então eu gostei. Eu só não sei particularmente se seria o documento que eu escolheria para dar o start. Uhum, Aí essa discussão acho que a gente pode fazer hoje, né? perfeito. Acho, seus apontamentos aí foram ótimos. Agora eu fiquei curiosa, né? Por que que você acha que esse documento aí é por causa da idade dos seus alunos? Como que, não, é, como E que não, você porque percebe? para mim ele abre bastante. Então você vê que você vai até de repente fazer a questão do debate mais linguístico cultural, e aí pode ir também para o modo de vida, o consumo, mas não era o que eu assim estava de primeira pensando, se eu quero fazê-los pensar em como preservar as florestas, é que talvez eu esteja também essa questão da pergunta, como elas podem conviver em harmonia com as florestas, né? Não é necessariamente passa por preservar, mas a gente pode responder de vários pontos de vista aí, né? Uhum, Então, trazer essa questão da valorização cultural pode ser uma delas, uhum, dos povos. É um pouco sobre aquilo que você tinha comentado na segunda-feira, né? O tema dessa vez é bem aberto, então são muitas possibilidades de ser abordado. E aí Uhum, talvez você já esteja como uma ideia de afunilar o tema. E aí ele vem com essa perspectiva de abrir abrir. muito. Então, o tema você vê ele como meio que guarda-chuva, e a nossa escolha também talvez venha também nessa perspectiva de guarda-chuva. uhum. É, É Eu porque aí acho, talvez a partir dele os alunos podem pegar o aspecto que mais interessa a eles trabalhar, né? eles podem escolher um recorte e daí pensar nessa questão da harmonia, né, com a natureza. eu acho que essa abertura também é um convite para um pensamento aberto, né, dos alunos, que a gente pode, talvez, pensando didaticamente. No primeiro momento, você pode fazer uma discussão aberta e generalizada, mas se você quiser, talvez, depois segmentar e orientar, talvez dividir em grupos e cada grupo pensa um aspecto desses que você mesma citou, né? Aí, se a gente Uhum, pensar no consumo, se a gente pensar na língua, se a gente pensar no modo de vida, então cada grupo pode pegar um recortezinho, desenvolver um pouquinho mais, né, conversar sobre isso e trazer, então, de todos esses aspectos, o que que a gente gostaria de investigar melhor, né? O que que poderia sair, qual desses temas poderia dar mais pano para manga? E assim, deixar também os alunos descobrirem, né, os aspectos interessantes de cada um desses temas, subtemas, né, dentro dessa relação. Né? Nesse sentido, o documento é bastante rico, porque Uhum. traz né, a voz de alguém que está na política, já teve na política, enfim, é um líder indígena agora, alguém que escreve, né, está nas letras, então ele também é uma personalidade aí que inspira várias leituras do. E acho que a gente pode sempre pensar na monocultura em oposição à pluricultura, né? E essa onde a gente encontra, né? A gente ainda preserva, a gente divulga, a gente dá visibilidade. Então, pensar também, né,
no que poderia, não no que é, talvez o que é, a gente parte de onde a gente está, mas pensar também no que pode ser, né? O que pode vir a Sim, ser. esse é um gancho muito bacana. E essa oposição os alunos podem pensar, né? Essa pluricultura, ela está presente, né? A gente tem contato com ela, aonde? Uhum, E onde a gente encontra essas vozes? Elas estão só nas suas comunidades? Elas estão na mídia? Elas estão só nos museus? Elas não estão nos museus, né? De que forma elas estão presentes, né? Acho que é, tem pontes para para alguns dos vários aspectos sociais, culturais que a gente pode encontrar. uhum. A gente selecionou um trechinho para ouvir, né, e desenvolver um pouquinho mais. Acho que a gente tocou já em vários temas que vão estar nesse trechinho, mas para ouvir a voz dele, e acho que é legal, um recortezinho assim para a gente desenvolver um pouquinho mais. A Ariane vai pôr para a gente, faz assim se o som estiver bom para ouvir, tá bom? Mãe, a língua mãe, a língua mãe, ela tem um sentido tão especial nesse tempo de erosão ecológica, cultural que a gente está vivendo no mundo, é como se a gente estivesse tentando lembrar quem nós ainda somos. Quem somos? Essa tal da humanidade, essa diversidade de povos espalhados pelo planeta, e no século XX passou a produzir uma monocultura de tudo. A monocultura de tudo, ela se expressa não só na nossa forma de habitar o mundo, mas na forma de reproduzir também a humanidade, reproduzir os humanos. Eu estou com essa pauta desde que eu falei na Academia Brasileira de Letras. Aqui é o Brasil, aqui não é Portugal. Essa academia se esforça por ampliar a lusofonia. Eu quero trazer para cá uma sinfonia com essas 305 línguas. Legal. A partir desse trechinho, assim, imagina, vamos imaginar aqui que você trouxesse esse trechinho. O que que você acha que poderia suscitar de discussão? Que aspectos daí você chamaria atenção para trabalhar com seus alunos? A partir da. Normalmente a gente deixa eles, se traz o documento e vê como que eles vão, o que eles pegariam de mais importante dessa fala, né? O que toca mais vocês, a opinião deles sobre o que ele acaba de dizer. É, e eu achei interessante como você construiu. Então, primeiro deixá-los se manifestar, fazer essa troca, né, no grupo grande das opiniões, e aí, à medida que eles vão falando, eles vão reagindo também, né, às colocações uns dos outros, para talvez depois a gente poder listar alguns temas assim, chave para um trabalho em subgrupos. Então, a sequência que eu posso visualizar um pouco no primeiro momento é essa. Primeiro, um trabalho em grande grupo, todo mundo ouvindo junto, discutindo junto, levantando, né, as temáticas. E ele vem com uma crítica já, né? Então, pedir a opinião deles já para talvez eles reagirem. O que vocês acham disso? Né? Eu acho que aí a gente pode até ter algumas surpresas, talvez não ter necessariamente todo mundo de acordo, né? E aí eu acho que à medida que eles vão se colocando, a gente pode fazer esse trabalho de reperragem, des idées principales. Mas eu acho sempre muito legal guiar, como você disse, aí depois para um trabalho de subgrupo, a partir das ideias que eles vão trazer, né? Os temas, eu gostei dessa imagem do guarda-chuva também. Então, como que eles vão montar, elencar as questões principais trazidas ali. A gente pode sempre complementar, claro, mas no primeiro momento essa dinâmica me parece necessária, dar esse espaço de fala, né, para os alunos, para eles reagirem.
É um descobrimento de um, né, de um documento, de uma voz, de uma história, de um personagem, de uma ideia, né? E a partir dali, esse desenvolvimento da interpretação, né? Que vai, como você disse, eles que vão trazendo, né? E essa reação, né? Sobre o que eles querem dizer é muito legal, né? Porque vai do pessoal, vai do... Que palavra chamou a atenção ali? Será que foi língua mãe? Será que eu falo brasileiro, não falo português? Será que eu vou trazer essas línguas para a academia? Então, assim, essas línguas indígenas, alguma coisa, a monocultura, né? Por que que ele traz essa palavra? Enfim, eu acho que essas reações podem ser ali interpretadas de diferentes formas, né? No próximo, a gente fez exatamente essa atividade, né? Que era o que você traria como sugestão para trabalhar. Então, assim, eu entendi que seria uma conversa aberta, né? Suscitando essa diversidade de pensamento e um trabalho depois organizado a partir das principais questões que eles elencaram, né? É sempre legal essa ideia da abertura assim, para que todo mundo tenha voz, é muito legal os pequenos grupos. Eles são obrigados, todo mundo vai falar nesse pequeno grupo, né? E aí voltar com as ideias já mais maturadas, ou selecionadas, ou desenvolvidas. Acho que fica um trabalho de interpretação mais refinado. E a partir daí, então, a gente pode pensar como organizar o trabalho, né? Então, assim, a gente pensou num start, que pode suscitar pesquisas posteriores. Então, um grupo se interessou pela língua, o outro se interessou talvez pelos modos de vida, enfim. Eles podem aprofundar, né, essas perguntas ou essas dúvidas que eles tiverem a respeito dessa relação homem e floresta. Pode passar. E aí a gente vem para essa ideia, então, assim, interpretar de maneira mais aprofundada a relação homem-floresta proporciona mais substrato para as ideias dos alunos e as experimentações no projeto, né? Então, quanto mais repertório eles tiverem, melhor vão ser as ideias, porque eles vão ter uma experiência um pouco mais ampla, eles vão conhecer, enfim, mais autores, mais textos, mais ideias, mais perguntas, que vão poder suscitar coisas mais interessantes para o projeto. Para isso, então, no nosso ateliê, como a gente está pensando em como organizar um projeto, como planejar, como, né, tornar de fato um cronograma exequível, talvez, para o projeto, a gente pensou então em construir juntas, ferramentas para isso, ferramentas para a organização do projeto. Para não ter que começar do zero, né, a gente pensou numa ficha de acompanhamento de projeto com essas fases que a gente está trabalhando no nosso ateliê. E a ideia seria, então, a gente compartilhar essa ficha e pensar quais adaptações seriam feitas para o seu contexto. Então, assim, o que faz sentido no seu contexto, o que não faz sentido, o que a gente precisaria detalhar mais, o que não precisaria detalhar tanto, né? Então, a gente vai trabalhar. Acho que a ideia é compartilhar essa ficha com você, aí a Ariane vai projetar, e a gente fez um modo que você mesma já pode sugerir e editar. Então, a gente pode ler junto. Eu vou compartilhar aqui no chat para você abrir também, se você quiser. Essa ficha que a Ariane está projetando. Deixa eu pôr no chat também. Isso. Então, a nossa ideia, Vanessa, é a gente ver juntas essa ficha de organização e acompanhamento do projeto. Seria uma coisa que organiza o trabalho do professor, tá? E ver ali como que você reage, o que você acha interessante, o que não precisaria para você não faz sentido, né?
Então, ela tem 5 etapas. Então, essa primeira é a fase da descoberta. E aí a gente teria ali número de aulas, horas dedicadas a essa fase, o problema ou tema abordado, os recursos fornecidos ao aluno, conceitos e habilidades visados nessa etapa, a tarefa que você pensaria em propor para o aluno, o grau de autonomia, pode ser uma pesquisa feita em casa, uma pesquisa em sala de aula, com laboratório de informática, por exemplo, ou com os tablets. O professor sugere as fontes, ou o professor ensina a encontrar fontes confiáveis, ou o professor traz os materiais, né? A gente tem diferentes graus de autonomia, até pensando que essa ficha pode servir para o Fundamental 1, para o Fundamental 2 ou para o médio, né? A gente pode adaptar. As interações nessa tarefa e a forma de acompanhamento ou avaliação da etapa. E, por fim, observações sobre a motivação dos alunos em relação ao tema ou ao problema proposto, as questões que eles apontaram, levantaram, e os eventuais obstáculos, né? Porque ali naquele primeiro momento já travaram ali, o que a gente poderia facilitar de atividade para eles, né? Enfim, diante desses obstáculos, né? Então, pensando aí nessa primeira ficha de descoberta, como que você pensa, assim, nessa etapa? Faz sentido para você preparar, organizar o seu trabalho dessa forma? Faz sentido, sim. Eu gostei da ficha. O problema, o tema, então aí a gente já faz um recorte, né? Porque a gente tem essa primeira tarefa, essa primeira proposta de tarefa que vocês trouxeram mais abertas, enfim, e aí depois que já poderia, por exemplo, o documento do Krenak já pode servir como um documento para essa fase aqui, certo? Pode. E aí, para eles, a partir dessa descoberta dos temas, tal, aprofundarem. Então, o que eu fico sempre na questão um pouco do France Ecolab, quando a gente trabalha ele aqui, é que a gente não faz em português toda essa demarcha, né? A gente vai tem que um grande trabalho de busca dos documentos em francês. E o que barra um pouco é que eles têm a questão do nível linguístico para acessar os documentos autênticos, e então vai da didatização que a gente vai fazer desses documentos. E então, por exemplo, na parte do grau de autonomia, pode ter, claro, um momento de pesquisa em sala de aula em que eles são autônomos. Acho até interessante para ver como isso inclusive ensina o que você vai consultar? Você vai consultar um jornal? Você conhece os jornais em francês? Você vai consultar que tipo de site, né? Que tipo de fonte? Então, dá uma filtrada, uma orientada para eles nesse sentido, mas também acho que já contribuir depois com algum material. Mas o problema é que acaba sendo material didatizado para um trabalho mais linguístico, assim, né? Temático linguístico, mas um trabalho mais escolar, vamos dizer assim, que é menos adaptado, às vezes, para a questão do projeto. Porque o projeto é interessante eles lidarem mais com, às vezes, documentos autênticos. Isso dá um pouquinho mais de trabalho para a gente só. Nessa questão da didatização, para que eles acessem melhor a informação que está ali. Porque você passa, vão ter momentos que eles não vão, né, passar, dependendo do documento, eles não acessam toda a informação que está presente ali. É diferente da gente trazer um material em português. Eu, por exemplo, gostei muito da ideia do Krenak, mas é como eu comentei na última aula, eu estava atrás de uma tradução. A gente tinha pensado em trazer o Krenak, mas traduzido para o francês, o que ficou um pouco artificial, porque tem esse trabalho de língua que a gente tem que fazer, né? Do idioma. Sim. Mas acho. Oui. Eu Estava entendo completamente. Fala, Ariane. Eu entendo completamente isso que você está falando, porque
Eu trabalhei, né, com projeto, com o ensino médio também, e eu tinha muito esse desafio de trabalhar, porque a minha pergunta era exatamente isso, se eu conseguia ensinar francês para os alunos nessa abordagem de projetos. Ensinar educação ambiental e francês usando essa pedagogia de projetos. E muitas vezes eu via que eu acabava nesse dilema de uma aula que eu achava que era muito clássica de língua francesa. Por ter que adaptar e didatizar muitos materiais, às vezes acabar ensinando muito francês, assim, e facilitar para os alunos entenderem o texto. Então, era realmente uma dificuldade de associar todas as coisas e chegar nesse resultado. Mas, de repente, algo para a gente colocar, Emily, é algumas fontes de texto em francês para elas, né? Eu tenho aqui algumas pastas de materiais, às vezes até de outras edições do France Collab e de alguns webinários que eu cheguei a participar, onde tem fontes muito legais e alguns vídeos também. Eu não sei se vocês trabalham só com textos, né? Mas algum recurso audiovisual que dê para trabalhar, ecogestos, alguma coisa nesse sentido e que possa ter aí nessa etapa alguns materiais de descoberta que sejam legais, assim. Porque justamente a gente, na questão do programa, né, ou enfim, quando a gente for definir o número de aulas, né, porque são 5 fases, certo? Isso. Se a Certo? gente conseguir Isso é 5 fases, quantidade também. se eu, A gente se eu tenho 4 aulas semanais, vamos supor, se eu numa fase de descoberta, 2 aulas vai fácil, assim. Se eu pegar, vamos dizer, minhas aulas semanais, as 4, para aprofundar de fato, né? Conseguir receber também talvez um pequeno, porque vocês falaram como que a gente acompanha a avaliação de cada etapa. Eu tinha pensado em dar fichas para que eles completassem também, para que eles organizassem pouco a pouco o conhecimento que eles estão acessando, né? Então, a gente pode ter a nossa para acompanhar, mas e eles? Como que eles vão guardar os registros de cada etapa desse processo e entenderem também a evolução, né? Então, eu acho que são 4 aulas. Se eu pensar, são 5 semanas, é exatamente o tempo que eu vou ter quando eu chegar em agosto para preparar algo. Então, a fase de evolução é a fase que eles estão me entregando o produto final ou não? Na metodologia do Design Thinking, a gente faz, eles fazem a quarta etapa, a Já experimentação. é. A gente chama Ah, de já. protótipo. O seu protótipo, né, o seu teste, o seu ensaio ali do seu produto final, você ainda tem a última etapa para melhorar. Então, assim, aqui Ótimo. Ah, ficou então bom, dá certo. Ufa. ficou bom. Eu gosto da metodologia por causa disso, porque dá para você aprimorar antes de terminar. Porque eu não me vejo fazendo isso bem em 2 aulas somente. Eu acho que eu tenho aulas duplas ainda por cima, né? Então tem 2 dobradinhas. Então eu já começo a pensar em como eu vou distribuir. Porque a gente vai ter que dar o tempo deles trabalharem também. E eles não fazem tudo em casa. Então tem que ter tempo de aula para eles poderem trabalhar. Acho é importante, né, pensar nessa organização prática. Pensando que também, eu não sei, mas existe essa situação real de a gente, como brasileiros, falarmos da nossa cultura para outras pessoas em francês, né? Então, isso é uma situação real que existe. Então, você, seja aqui, seja fora do Brasil, eventualmente você vai falar da cultura indígena, da relação da Amazônia, enfim. Então, eu não vejo, eu não excluiria o trabalho com fontes em português, tendo que produzir coisas em francês. Eu não excluiria isso. Eu Não só concordo contigo. trabalho de tradução, não, mas um trabalho de síntese, de resumo, de relatório. Então, assim, poxa, eu pesquisei muitas coisas, então como que eu falo dessas coisas em francês, né? Essa Claro que reformulação, né, das ideias. vai faltar, talvez, o léxico, porque ele não pode retomar, mas aí a gente faz um trabalho sobre o léxico, sobre as estruturas, para definir, para comentar, para apreciar. E cabe também.
talvez misturar as duas coisas, né? Ter os documentos em francês é bem importante, até para o que faz parte, né, da disciplina, do Uhum. que vão aprender, mas também falar das coisas do Brasil, da nossa cultura em outra língua. Acho que é importante essa passagem. Uhum. Aí, Sim. você quer descer? A gente fez uma coisa ambiciosa aqui nessa ficha. A gente fez uma coisa para cada etapa. Na fase 2 da interpretação, a gente pensa nas habilidades usadas, seria compreensão de texto, compreensão de áudio, por exemplo, conceitos e significados a serem construídos e compartilhados, talvez tentar definir o que é a relação homem-floresta, o que é modos de vida, por exemplo, se for o caso dele. E aí a gente pensou em apontar formas de documentação dos achados, que você mesma comentou. Como que vai ser esse registro? Vai ser uma escrita individual, vai ser uma escrita coletiva, vai ser uma síntese após a discussão em sala de aula, Uhum. compartilhada num suporte coletivo, um mapa mental, ou um Padlet, ou alguma coisa em Canva, não sei, em que todo mundo acesse, ou vai ser uma síntese coletiva por toda a turma, em todo documento, produzido na sala de aula ou não. Enfim, tem muitas formas de fazer esse registro, né? Pode ser individual, pode ser coletivo. E aí cabe ao professor pensar o que, que cabe ali no tempo que ele tem, né? E no formato de aula que ele dá. A partir disso, a gente pode pensar em que conceitos podem ser retrabalhados. De repente, eles entenderam uma coisa do modo de vida que foi para outro campo. Então, a gente pode talvez retrabalhar, né? E a gente pensa também em apontar trans ou interdisciplinaridade aqui, né? A partir do momento que eles interpretam uma série de documentos, eles começam a ver que o tema se relaciona com várias áreas. É com a geografia, é com a história, é com a língua, tá tudo junto, né? Será que eles conseguem perceber e articular essas dimensões? Dá para conversar com outros professores para talvez trabalhar junto, uma aula aqui ou uma aula ali? Também é um convite que fica aí, dependendo da abertura do tema, né? Pode ser desenvolvido. Faz sentido essa segunda etapa para você? Sim, muito. A gente ainda pensou na terceira, então, assim, a partir de tudo isso, então, assim, vamos então fazer as ideias para o projeto, né? Tipo, abrir e, ao final dela, fechar, né? Então, o que que você Uhum. quer fazer, seja no programa de rádio ou para os outros níveis, os outros projetos, né? Então, o que que a gente vai escolher? Vai ser entrevista? Vai ser reportagem? Vai ser notícia? Vamos ter as ideias aqui. E aí, fazer ali uma coisa em que os próprios alunos sejam protagonistas e discutam entre si, né? Mas que cheguem ao final a uma definição, né? Pode ser um brainstorming, uma chuva de ideias, física ou digital, pode começar em duplas ou em pequenos grupos, ou pode começar com a sala toda. E o grupamento dessas ideias, né, para a gente registrar isso, vai ser em forma de esquema, de lista, post-it, relação de oposição, enfim, tem uma série de formas de fazer isso. Então, primeiro a gente amplia e depois a gente seleciona, né? Como é que a gente vai selecionar? A gente discute com os alunos os critérios, né? Ou o professor já vai definir alguns dos critérios? Levantamento de prós e contras, sistema de notas, consenso, votação. Então, né, formas diferentes ali da gente chegar numa ideia final. E aí a gente define. Emily, tem uma pergunta. Porque, por exemplo, é, no caso deles, eles já têm, vamos dizer assim, o desafio que é produzir o podcast, ou a reportagem, ou a emissão de rádio, enfim. E aí, aqui, eles estão trabalhando na seleção do conteúdo que eles vão apresentar, certo? Nas, que quando a gente fala das ideias e das ideias que a gente fala, é possível a gente criar alguma coisa a partir dessa ideia? No caso, eles já têm um pouco que são ideias que vão caber no podcast. Aí talvez como?
vai passar por uma experiência. O que às vezes eu estou na dúvida do Francês Collab eu preciso passar por uma experiência prática, isso ser refletido no meu podcast? Ou ele pode ficar nesse plano talvez mais teórico, de eles discutiram, pesquisaram, vão propor soluções ou novas ideias, e isso, entendeu? Sair no podcast. Eu preciso ter a fase prática, seria o ideal, eu imagino, mas... Eu, assim, eu acho que é o ideal. Eu não sei como você está pensando parte prática, mas acho que, Talvez assim, realizar algo na escola, envolver a comunidade. acho que sim, acho que é super válido. Quanto mais essa experiência, por vários graus, né? Tanto a motivação, os materiais que saem desses encontros são muito legais. Mas, assim, não só pensando em visitas de campo, ou visita a museu, ou enfim, ou trazer pessoas para a escola, pode ser uma ideia, mas às vezes, mesmo se não tiver essa chance de deslocamento, seria possível. Então, os alunos podem sugerir isso, né? Nessa etapa. Essa ideia ela pode ser em 2 semanas, né? A gente pensa e discute qual vivência a gente vai ter, faz a vivência e o que materiais dessa vivência vão ser selecionados, né? Pode ser assim. Mas pensando também que, por exemplo, uma entrevista por telefone, por videochamada, é uma coisa que não envolve uma viagem de campo, mas que ainda assim é uma experiência super legal, né? E a ideia do formato do programa, se é reportagem, se é entrevista, além dessa discussão, a gente pode dizer o que vai entrar na reportagem, Sim, quem a gente vai entrevistar, né? Mais de exato. que tipo de pergunta que a gente vai fazer. A gente quer saber, por exemplo, modos de vida da infância, a gente está trabalhando essa etapa ou não? Saber modos de vida atual, a relação com a internet hoje, não sei. Enfim, Essas ideias são produzidas aqui, começam a aparecer aqui, né? perfeito. Isso, Elas tá. aparecem aí, e essa ideia que você deu é muito boa, que assim, Faz o como que a montagem do roteiro, assim, né? A ideia do... Então, quando eu falo aqui o que eu posso criar aqui, já está pensando realmente quais vão ser as interações que vão aparecer no meu produto de áudio. perfeito. As interações, como elas vão ser feitas. Então, às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, mas assim, dá para fazer essa ideia? Gravar. Dá para todo mundo ir para a Amazônia? Não sei, não dá. Ah, então acho que essa ideia, né? Então, prós e contras, não dá, essa ideia não dá. E eu acho que a própria questão, né, por exemplo, na segunda que você comentou, ah, mas os meus alunos estão em São Paulo, o que que a gente tem de floresta, enfim, mas de repente pode ser uma gravação em um parque, e aí a Uhum, gente tem um fundo, ou a gente tem uma trilha sonora, enfim, tudo isso é possível, sabe? E pode sim. de repente ter uma sensibilidade sonora, pode ser algo construído de alguma forma e que tem alguma relação com o tema. Eles podem trabalhar nesse sentido também. Sim, essas eram as dicas que a gente tinha recebido no ateliê da RFI, com a Rádio France Internacional, que elas mostravam para a gente algumas reportagens e como que era essa sensibilidade do áudio, né? O que faz, como você sabe que eles estão fazendo um microtrotuar na rua, né? Tem um barulho de fundo, não tem, mas também sem atrapalhar o som principal. Ah, então você está caminhando por uma floresta, o que vai aparecer de som aí? Então lá tinha bastante dicas a esse respeito, assim, dessa para a gente não é só incrementar de ficar, é melhor, mas para passar as sensações, né? Sim. Um pouco da Porque não é vivência. visual, né? Então você precisa ativar o sentido da pessoa que está ali sendo introduzida nesse ambiente e com relação ao tema também. Uhum, Eu acho que é até essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, que é assim, a gente tem um problema, né? A gente está na cidade. E aí? uhum. E agora, né? Esse impacto, como que a gente faz? Eu acho que colocar o problema para os alunos, também eles vão dar ideias de solução, né? Então, acho que às vezes a gente também tem essa vontade, eu tenho muito essa vontade de ter a ideia da solução final já pensada, pelo menos. Isso. Mas é muito legal você colocar a pergunta e esperar um pouquinho a reação, porque às vezes vem as respostas já.
os alunos vão dar, né? Assim, algumas ideias, né, de resposta. Sim. E às vezes é aí que vem as melhores ideias, assim, que você sozinho não iria imaginar. Então, Com é colocar o certeza. problema mesmo, colocar a questão para eles. Eu adoro que eles são bastante criativos e normalmente essa parte de ideias, eles que têm a maior parte delas. E pensar na realização, acho que isso é bem importante, assim. Ah, então vamos gravar os sons? Vamos, mas os equipamentos, é possível? É, o tempo para fazer isso? E como vão se organizar os grupos? Dá para fazer? Dá. Então, é uma ideia que vai ser selecionada, né? E aí a gente O que passa eu para o próximo. notei aqui que eles tinham uma prática, inclusive, muito maior com aplicativos de edição de vídeo do que com a edição do áudio, só do áudio, né? Então a gente está tentando organizar aqui pegar dicas com alguém que já produz um podcast, que tipo de aplicativo, tem algum aplicativo, como é que você faz essa gravação? Porque não me parece que só o celular dê finalmente um áudio de tanta qualidade assim quanto de um podcast de fato. Mas essa é uma coisa que eu não conheço, não é uma área que eu domine. Microfones especializados são melhores para captação, né? Uhum. Eles certamente vão descobrir isso rapidamente. A Ah, gente, que... a gente pensou aqui também em apontar os cuidados e aspectos éticos, né? Porque a gente está falando da relação homem e natureza, e é importante pensar que não é só um tema como qualquer outro tema, como a gente fala de qualquer outra coisa, né? A gente está falando de uma população, a gente está falando do direito à existência, a gente está falando de pessoas, né, essa relação homem-floresta. Quando a gente pensa nos indígenas, a gente pensa na luta e nos direitos conseguidos, que foram, né, adquiridos, enfim, constitucionalmente e tudo mais. E é importante trazer, né, esses aspectos éticos para dentro da discussão. E, sobretudo, nas vozes, né? Quais são as vozes que estão presentes? Isso é muito, muito importante, né? Que perspectiva a gente está dando? Uma perspectiva de quem está de fora, de quem está dentro do processo? Então, essa reflexão é bacana de ser feita. A gente tem a fase de experimentação, então aqui é a realização mesmo, fazer o protótipo. Então, etapas a serem realizadas com checklist, alunos responsáveis, função exercida e função a exercer, e o acompanhamento de cada etapa. A gente até pensou nas necessidades não previstas inicialmente, então, microfone, aspectos técnicos, enfim. Mas essa etapa é uma etapa que os alunos podem se organizar, montar um cronograma e eles mesmos indo checando pelo cronograma. Ah, já foi como que cada grupo vai fazer, quem é responsável por cada etapa, tem que entregar até quando. Então, o gerenciamento de um projeto é importante que eles aprendam essa habilidade também, né? E, e isso envolve também os aspectos linguísticos, né? Talvez conversar sobre como gerenciar etapas, como dar os feedbacks, né? Então, isso é legal. E na última, problemas, bom, número de aulas, recursos, conceitos, problemas encontrados na execução e soluções adotadas. Então, talvez compartilhar o resultado do protótipo, e aí os alunos podem ver se eles encontram, né, naquele protótipo, naquele resultado, pontos a serem melhorados, né? Teve algum problema? Tem algum corte, alguma transição que não ficou boa? Faltou alguma coisa? E aí, eles podem fazer uma apreciação global, apontar os pontos fortes, os pontos fracos, também até para futuros projetos, né? Fatores externos que eles não controlaram, então não, né, eventualmente pode acontecer, e um plano de ação para o projeto final. Então,
Bom, grande parte do protótipo pode e deve ser aproveitada, mas se der para a gente melhorar, é aqui a etapa final para fazer esses ajustes, né? E a gente pensou que pode ser feito um plano de compartilhamento do projeto, não só com o France Ecolab, mas também com a comunidade, com os pais, com a escola, né? Conjunto de professores. Como que esse produto pode chegar também para mais pessoas? E eles podem dar as ideias. Seria colocar na internet, seria distribuir numa newsletter, falar com uma associação, enfim. As ideias aqui também podem surgir, ser bem variadas. Então, essa é a ideia dessa ficha pedagógica extensa, porém, direcionando categorias importantes para o trabalho, né? Não sei o que Sim, você achou. achei ela fantástica, parabéns. Gostei muito, ela é bem completa, ela dá bastante instrumento para nós nos organizarmos e conseguirmos fazer essa orientação de uma forma mais estruturada, né? Porque é um caminho extenso, um projeto. Então, acho que a gente consegue fazer, mas às vezes a fase final, que é a fase da produção, acaba ficando mais apertada, tem que fazer correndo. Às vezes é um pouco o ritmo deles também. Se a gente vai um pouco no ritmo dos alunos, mas então ensiná-los a também se organizar melhor e não ficar naquele desespero de ter que produzir no último final de semana. Então, é muito, porque aí esse momento do feedback, né? Também, o que deu certo, o que a gente conseguiu fazer, que saiu do jeito que a gente queria, o que não, e essa ação, talvez, final, né? Da comunicação do produto final também para a comunidade, para os outros alunos, é muito bacana. Então, agora é conosco organizar essas sessões, ver se conseguimos chegar um pouquinho antes da... Acho que de repente ela teve algum problema de conexão. Acho que eu não sei se o problema é meu, Ah, não voltou. sei, voltou. Não, mas eu achei a ficha fantástica, vou tentar usar. Posso, gente? Não, é para A isso. Claro, ideia é essa. E aí Para depois eu você. faço feedback para vocês. Ela foi para isso. É, Ariane, você volta essa nota. E acho que para a gente concluir, a gente tinha pensado basicamente isso, né? Compartilhar essa ferramenta. E a gente pediu até a ideia para os professores. Acho que pode passar. A gente já discutiu as categorias, né? Uhum. E se você, ao usar essa ferramenta no seu projeto, depois você pode mandar um relato, o que que funcionou, o que que não funcionou. Também, se você fizer adaptações, eu achei que essa parte aqui precisava de mais espaços, enfim. Também seria muito legal, né, ver essa evolução na prática, né, o que que funciona, o que que não funciona. E, A gente agora está com um calendário um pouco apertado aqui na escola. Eu queria talvez já fazer essa parte da descoberta antes deles saírem de férias, uhum. está um pouquinho justo. Então, mas eu vou tentar trabalhar já na ficha para distribuir as sequências e pensar nos materiais, né, de cada etapa. Eu acho que lançar o tema, assim, a ideia, né, dar uma abertura para pesquisa, quem sabe nas férias eles aproveitam para pensar um pouquinho sobre isso. Talvez, pensei, não pensei. Nas minhas férias eu entrei em contato com esse tema, não entrei em contato com esse tema, né? Talvez mesmo fazer. que fique algo stand-by, assim, né? Os alunos vão pensando ali em segundo plano, Uhum, é algo produtivo, porque já vai se desenvolvendo de alguma forma. com E eu acho que certeza. a forma pode ajudar muito, porque às vezes a gente fica, pelo menos foi a minha experiência com o projeto, de ter muito planejamento, mas por vezes eu me via muito desesperada, assim, ai, tá acabando o tempo, e aí você tem um planejamento lindo, maravilhoso, mas às vezes você não sabe muito bem por onde ir, e aí tá chegando o prazo, tá chegando o tempo, precisa ter o produto, e aí as coisas saem meio desorganizadas, mas eu acho que a ficha pode realmente ajudar nesse processo.
Ari, você certo? passa só para a gente dizer que a gente fez uma seleção de bibliografia, mas a gente vai dar uma incrementada com textos também em francês, ou pelo menos fontes de pesquisa, né? Tá? Material bacana que eu achei uma vez, não sei se para esse agora, mas foi nos objetivos do milênio, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eu achei tudo em francês, os ODDs, e a própria ONU, ela publica vários materiais pedagógicos, e lá tinha um dossiê que trabalhava com diversos projetos que eram realizados no mundo todo. E aí, qual o objetivo do desenvolvimento sustentável estava sendo trabalhado ali, como e quais eram os atores envolvidos. Eu pedi, por exemplo, distribuir esses projetos entre os meus alunos em grupo, eles tiveram que estudar e fazer apresentações, né, de que ODS estava sendo trabalhado, como que tinha sido a iniciativa, quais os benefícios para aquela população. Enfim, foi bem bacana. Legal. Não sei se cola com o nosso agora, mas eu vou até dar uma olhada, ver se eu acho um refresco ali de alguma coisa que eu possa trazer. Bacana. Legal. Muito bom. Ari, passando no próximo. Acho que não é para você, mas, enfim, para o seu público, mas a gente também pensou no. Tem mais um? Em a literatura infanto-juvenil, né? E Uhum. traz, né, as vozes e as imagens, um pouco dessa herança, né, da relação homem-floresta pelos indígenas. Acho que também, de repente, né, pode dar alguma ideia, né, de pessoas né, que estão produzindo coisas, né, consumidas aí pela comunidade geral, mas ligadas à literatura, enfim, à língua. Acho que pode ser também um caminho, não para o ensino médio, né, mas de repente um repertório a mais para pensar sobre essas questões. E daí a gente manda para você. Então, acho que a gente encerra por aqui. Foi muito legal sua participação, Vanessa. Muito obrigada. Prazer Obrigada te a conhecer vocês pela virtualmente. atenção. Obrigada. Eu deixei E eu aí no chat um site também de recomendação, depois eu vou colocar lá e a gente envia na lista também. Tem alguns textos, algumas fontes que podem ajudar com textos do Perfeito, ensino médio que de repente tem alguma relação com o tema desse ano. tá ótimo, obrigada. E eu Merci. vou tentar usar a ficha e mando o feedback para vocês, então. Ai, maravilha. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Merci Ciao, ciao. beaucoup. Juste une question, Émilie et Ariani. La fiche de référence bibliographique, est-ce qu'elle a été actualisée hier ou vous avez ajouté des titres, c'est ça? Oui, c'est ça. On va D'accord. ajouter et on va, selon la suggestion de Vanessa, on va ajouter aussi des références en français. Ouais, Donc, on super. peut l'envoyer par la suite. Ok, ouais, je transmettrai à tout le monde. Merci beaucoup. Ok. Bah, merci. Je pense que c'est super utile cette fiche, effectivement. Et à mon avis, c'est aussi pourquoi le projet Français Collab dans certaines écoles a un peu des difficultés. C'est toute cette planification, en fait, qui est assez difficile à mettre en œuvre. Et on sait très bien que les calendriers sont serrés. En plus, cette année, en raison des grèves, on a un petit peu décalé les délais pour l'inscription au concours. Donc, la semaine de formation a débuté avec une semaine de retard par rapport à l'année dernière, alors qu'on sait que les professeurs auraient souhaité avoir ces formations un peu plus tôt dans l'année. Et voilà, on a essayé de s'adapter un peu aux réalités actuelles avec les grèves, etc. Donc, voilà, on s'excuse. C'est vrai que c'est pas facile de caler Français Collab dans le curriculum, en fait, hein, dans le programme, dans l'école. Mais voilà, on espère que grâce à cette formation, ça va aider les professeurs à mettre en place le projet. Merci, hein. Merci beaucoup pour votre participation, Vanessa. Et puis, merci à Émilie et Ariane.
Vous êtes là ce soir, Ariane et Émilie, c'est vous aussi? Ok, ça marche. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Et au revoir. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.